Aleluia! Hebreus no capítulo 11, vamos ler primeiro o verso 6. Hebreus 11, verso 6. Amém? Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Por isso que eu disse, irmão, se você depositar sua fé nele, está tudo resolvido. Deus se agradará de você, você será alcançado com misericórdia, com paz, com provisão, se a sua fé estiver depositada nele. Do contrário, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que se aproxima dele, é indispensável crer que ele existe, que ele é o Deus que ele diz que ele é, e que também ele é galardoador daqueles que o amam, presenteador, abençoador, o Deus de graça, o Deus do favor imerecido, o Deus que dá a quem não merece, o Deus que dá a quem não merece. Não, irmão, você não entendeu isso. Você não compreendeu. Precisamos mergulhar. O Deus que dá a quem não merece, a quem deposita a sua fé nele, a quem o ama. Esse é o nosso Deus, irmão. Irmã, esse é o nosso Deus. O Deus que é, quem diz que é, e o Deus que presenteia, o Deus que abençoa. Pelo simples fato de depositarmos a nossa fé nele, pelo simples fato de entregarmos a nossa vida para ele em fé, de nos consagrarmos a ele em fé, de descansarmos nele, irmãos. Mas sem fé é impossível agradá-lo. Porque a fé do evangelho, escute uma coisa, irmão, que eu vou usar a fé do evangelho, mas você sabe que não há outra fé. Amém? Não há outra. Ah, mas fulano crê muito naquela imagem lá, ele está enganado. Ah, mas fulano crê muito no governo que está aí agora, ele está enganado. Fulano colocou a fé dele toda na família, porque é uma família muito unida, ele está enganado. Ah, mas tem aquela entidade lá, descobriu-se uma nova entidade lá na China, lá no Oriente, uma entidade poderosa, que parece que é mais poderosa que o Deus dos cristãos, eles estão enganados. A única fé real é a fé do evangelho, porque toda a outra fé que deposita a confiança em imagens, em entidades, em pessoas, é uma fé falsa, porque nenhum desses tem poder para operar nada. Como diz o salmista, eles têm boca, mas não falam. Eles têm braços, mas não se movem. Têm pés, mas não andam. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. O nosso Deus está vivo, irmãos. Amém? O nosso Deus está vivo. Então eu vou usar a fé do evangelho para ficar mais claro para nós. Amém? A fé do evangelho está apoiada em Deus, em quem Deus é. Nós precisamos parar um pouco para entender isso, porque tem se apresentado Deus de formas, de maneiras como ele não é. É ou não é? Alguns apresentam Deus como ele não é. E se eu tento me relacionar com Deus, imaginando que ele é uma coisa que ele não é, o meu relacionamento está quebrado, está falho. Até o ponto de eu conhecê-lo. Até o ponto de eu descobrir quem ele é pelo Espírito. Porque Deus não precisa de intermediadores para se apresentar a nós, irmãos. Amém? É por isso que ele veio em pessoa. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele vem e está entre nós. Jesus vai e manda o Espírito Santo. Quem? Deus. Então ele não terceiriza a sua apresentação. Ele vem e se apresenta a nós. E é isso que nós precisamos conhecer. Deus como ele é.
Porque se nós conhecermos Deus como Ele é, a nossa fé estará correta. Nós esperaremos de Deus aquilo que de fato Ele quer fazer. E não colocaremos nele uma imagem que não é dele. Você já se decepcionou com uma foto de alguém? Rede social é bacana para isso, não é? Você olha uma foto e fala, uau! Meu Deus! Não é? E quando se encontra pessoalmente, fala, não é. O que aconteceu? Não é. Né? Tecnologia é linda, né, irmãos? Glória a Deus. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Só que é o contrário. Os religiosos, os homens de Deus, têm a tendência de apresentar um Deus à sua imagem. Tem a tendência de apresentar Deus como ele imagina que é. Então Deus sempre é apresentado por esses homens como alguém menor, como alguém menos poderoso, menos amável, menos agradável, como Deus é. Como de fato Ele é. E é por isso que muitas pessoas largam o Evangelho, largam Jesus, se decepcionam. Porque vem para Cristo imaginando que, poxa, Deus deve ser incrível. O Criador do universo deve ser uma pessoa incrível. Aí de repente entra no ambiente e vê alguém apresentando um Deus que não é aquilo que Ele é. Então bate aquela decepção. Mas quando descobrimos Deus pelo Espírito, irmão, quando descobrimos Deus pela palavra, pelo Espírito Santo, ou quando descobrimos Deus através de alguém que decide pregar Deus como Ele é, nós nos surpreendemos. E quem descobre Deus assim, jamais se desvia, meu irmão. Amém? Quem descobre Deus como Ele é, quem é apresentado a Deus pelo próprio Espírito Santo, jamais se afasta da presença de Deus. Jamais, jamais. Jamais. Ok, irmão, fala sério. Se você conhecer Deus, você não vai querer outra coisa. Você vai olhar para sua esposa e falar, mulher, eu te amo. E vai olhar para Deus e falar, Deus, você é irresistível. Você vai olhar para os seus filhos e falar, eu amo vocês. Mas dá para viver sem vocês. Você vai olhar para Deus e falar, Deus, não dá para viver sem o Senhor. Não dá. O Senhor é a fonte, os meus filhos, a minha esposa, são fonte de alegria para mim. De paz, de preocupação, de angústia. Mas o Senhor é fonte de toda a paz. O Senhor é a fonte de todo o descanso. Amém? O Senhor é a fonte de toda a alegria. É por isso que quem encontra Deus como Ele é, não larga Ele mais, irmão. Não larga, não deixa Deus. A outra coisa, irmão, que o texto diz, é que você precisa confiar e crer que Ele é, e que Ele é galardoador também. Ele não só é, mas como faz e fez. Ele não é uma imagem parada no tempo. Amém? Deus não está estático. Deus está em pleno movimento para abençoar os filhos dele. Amém? Deus está em pleno movimento para te abençoar, meu irmão. Para curar você, para restaurar você, para te dar uma nova vida. Esse é o seu Deus. Então, duas coisas, você precisa crer que Ele é quem Ele diz que é, e que Ele faz e fez o que Ele diz que fez. Se em um desses pontos a tua fé estiver deturpada, meu irmão, você vai viver uma vida incorreta, fora da linha, fora do projeto de Deus. Vamos caminhar nisso aqui, senão a gente vai ficar a noite toda só nesse ponto, amém? Como eu disse, isso não pode ser chamado de fé. Se você coloca a sua esperança, a sua expectativa em qualquer outra coisa, ou numa imagem de Deus que Ele não é, isso não pode ser chamado de fé, porque não funciona. Se não funciona, não é fé. Amém? Se não funciona, não é fé. Comece a compartilhar do conhecimento de quem Deus é.
Comece a compartilhar da essência de Deus. Por que eu digo para você, só mais uma coisa nesse ponto, que se você conhecer a Deus, se nós conhecemos a Deus como Ele é, jamais o abandonaremos, o deixaremos, porque Ele é amor. Amém? Ele é amor. Então, se eu descubro a essência de Deus, que é amor, eu o amarei acima de tudo, acima de todos, e eu não largarei jamais. Amém? Glória a Deus. Galardão é presente, irmão, é favor para quem não merece. Então, a fé do Evangelho se apoia nisso, na essência de Deus. Se alguém perguntar para você assim, qual é o fundamento da fé de vocês? Em que vocês se fundamentam? Você não precisa ser um teólogo formado, mestrado, doutorado em teologia para explicar isso. Você só precisa dizer assim, olha, nós apoiamos a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus que é. Não, mas o fulano diz que o Deus dele é. Não, mas ele está enganado, porque o meu Deus é amor e enviou o seu Filho. E aí nós entramos na segunda parte, ele é, mas ele fez, enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, pagar os nossos pecados, para limpar a nossa vida, para nos santificar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida, para transformar a nossa vida. Ele fez uma obra completa e me tornou alguém que era inimigo de Deus, agora filho de Deus. Então a minha fé se apoia nisso, no Deus que é e que fez tudo por mim, me salvou. Então a minha fé se apoia nisso. Eu posso descansar nisso. Este é o fundamento da fé cristã. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza, é o fundamento, é a substância. Amém? A fé do Evangelho é certeza, é fundamento, é base para uma vida reta, justa, santa, alegre, em paz. A fé do Evangelho é certeza que haveremos de receber o que esperamos. Irmão, o que você espera? E aí, para descobrir o que você tem que esperar, você precisa olhar para a cruz e olhar para o que Jesus fez. O que Jesus fez na cruz? Boa parte dos crentes não sabe. O que diz, mas morreu. Morreu lá na cruz, o mártir, tadinho. Morreu. Mas ele ressuscitou também. Ressuscitou, foi para o céu. Né? Que bacana, alguém morre, ressuscita. Esse é o meu Jesus, a quem eu sigo. Mas o que isso produziu de prático na sua vida? E aí você tem um pacote do Evangelho. Isso produziu na sua vida salvação, meu irmão. Salvação, você é salvo. Salvo é sozo, é salvo nas finanças, é salvo na saúde, é salvo na alma, é salvo no casamento, é salvo na família, é alguém salvo do diabo, salvo do inferno, salvo do pecado. Nós somos plenamente salvos. Esse é o pacote do Evangelho, é o presente que foi entregue para você. Quanto mais eu descubro a respeito disso, quanto mais eu mergulho nisso, mais a minha fé cresce, se estabelece, mais eu confio em Deus. A fé é a certeza de que haveremos de receber, é fundamento e a prova daquilo que não podemos ver. Mas essas coisas eu não estou vendo, pastor. A minha família está um caos, a minha saúde não está legal, as finanças eu nem vou falar. Eu não me sinto nem um pouco morador do céu. Eu me sinto mais como um morador do inferno, não do céu. Eu não estou enxergando nada disso que você falou aí que tem no Evangelho. Mas eu estou dizendo para você hoje, e o Espírito Santo vai confirmar no seu coração, e a partir de hoje ele vai falar todos os dias no seu coração que você é um salvo. Por quê? Porque eu creio nele. Deposite a sua fé nele, em quem ele é e no que ele fez, e pronto, caminhe. Siga a sua vida em paz, sabendo que você pode apoiar a sua vida inteira nessa substância, meu irmão, nesse fato. Não é num conto. Amém? Não é num conto, numa historinha, é num fato, numa substância. Está lá, está feito. Amém? Expresse a sua vida segundo aquilo que Deus é, segundo aquilo que Ele fez. Ande segundo aquilo que Deus operou na sua vida. Ande em santidade. Ande em paz. Porque, irmão, escuta, nós precisamos entender que a fé se apoia também
principalmente no que ele fez. Tem algumas canções que eu amo, mas tem algumas frases dentro de algumas canções que às vezes dá para tirar e colocar outra frase ali, porque parece que aquela frase não encaixou no evangelho. Mas eu amo, eu ouço, né? Mas às vezes dá um nozinho no espírito quando a gente ouve algumas frases assim, por causa de uma limitação no entendimento de tudo que ele fez. Irmão, escuta uma coisa: Deus não tem problema em te dar. Amém? Jesus não tem problema em estar no nosso meio e curar todos nós. Isso não é pesado para Jesus, não é chato para Jesus. Amém? Jesus não se sente cansado em abençoar os seus filhos. Então, às vezes, parece que alguns ministros se sentem mais humildes em falar assim: Jesus, hoje eu não vim aqui te pedir nada não, eu só vim te agradecer. Parece uma expressão muito humilde. E até de fato pode até nascer de um coração humilde. Mas Jesus, irmão, não tem problema em você entrar nesse ambiente e Ele te dá, Ele te abençoar, porque foi isso que Ele fez na cruz. Amém? Deveríamos estar agradecendo, porque sabemos que Ele já fez. Escuta uma coisa: a fé do Evangelho, quando você agradece, mesmo não vendo o milagre, por exemplo, você está com enfermidade agora, com sintoma, uma dor terrível no seu corpo, está aqui ainda, louvando a Deus, engrandecendo a Deus. Aí você está louvando a Deus, agradecendo: Pai, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha saúde, obrigado, Jesus. Alguns fazem esse tipo de louvor, falando assim: Jesus, se o Senhor quiser me curar, cura, se o Senhor quiser não cura, eu não sei nem se o Senhor quer também, mas eu estou aqui louvando, não tenho nem ideia se o Senhor vai me curar, se o Senhor quer, mas eu estou aqui. Irmão, essa é uma fé parcial do Evangelho. Porque a fé do Evangelho, escuta uma coisa: se você crê no Evangelho como ele é, você vai agradecer no meio de uma enfermidade, de um sintoma, sabendo que ele já te curou. É bem diferente. Amém? É bem diferente. Eu não tenho o que comer hoje, a minha conta está vazia, a minha despensa está vazia. Jesus, obrigado, aleluia. Não sei, eu acho que o Senhor quer que eu morra de fome mesmo, mas obrigado, fazer o quê? A gente tem que louvar, né? Não, esse não é o entendimento do cristão, esse não é o entendimento do nascido de novo. O nascido de novo olha para toda essa situação que está muitas vezes assim, uma despensa vazia, um prato vazio, uma conta vazia, olha para tudo isso e diz: Jesus, obrigado porque eu sou plenamente próspero, eu tenho o que comer. Mas o diabo vai falar: você não tem, cara, você é maluco. Você vai olhar para o que está na cruz. Jesus, na cruz do Calvário, se fez pobre para me tornar alguém suprido, rico, em paz, abundantemente suprido. Então, Jesus, eu te louvo, porque momentaneamente essa situação não está de acordo com o que o Senhor fez na cruz, mas eu sei, porque sei, coloco a minha fé nisso, nessa obra consumada que na cruz do Calvário o Senhor me supriu. É neste ambiente que os milagres acontecem. Porque não basta saber, irmão, que Deus pode fazer. Nós temos que saber o que Ele fez. Vou repetir isso. O diabo, antes de repetir, escute isso. O diabo sabe quem Deus é. Sabe ou não sabe? Boa parte do povo, da multidão que está aí fora, sabe que há um Deus todo-poderoso. Se quiser estalar o dedo agora, tudo muda. Sim ou não? Você conversa com as pessoas aí fora: não, eu acredito muito em Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra, do universo. Mas tu olha para a vida dele e é uma vida desgraçada. Está afundado no pecado, está afundado na miséria. Se você olha e fala: essa fé não é uma fé prática. Neste momento não é uma fé prática. Por quê? Essa pessoa apenas crê que ele está lá estático, não fez nada, não está com vontade de fazer coisa nenhuma, está lá parado, mas ele é Deus. A fé do Evangelho crê que Deus já fez. Amém? Só que não é crer que Deus fez aquilo que eu quero que Ele faça. É o que Ele fez porque Ele fez. Amém? Deu nó aí, né? Você precisa crer que Ele fez aquilo que Ele fez, não o que você quer agora. Não, porque eu quero uma Ferrari aqui na minha porta.
Então Deus, dá um jeito aí de fazer, porque eu estou crendo. Não. Você precisa alcançar a obra consumada de Jesus. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É um ambiente espiritual que você precisa entrar, acessar, olhar o que está lá e falar, Jesus me abençoou. Pegar aquela bênção, sair desse ambiente, colocá-la no seu coração e caminhar por aí como alguém abençoado, como alguém curado, como alguém restaurado. E aí você vai acessando esse ambiente e descobrindo o que ele fez, não o que você quer que ele faça. E aí quando você descobre o que ele fez, você confessa, você declara, você fala e começa a expressar essa realidade. Amém? Começa a expressar isso que ele fez. Outra coisa, escuta, irmão, não basta crer, escuta uma coisa, não basta crer que Deus odeia o pecado para você se tornar um santo. Porque o diabo sabe que Deus odeia o pecado. Adão e Eva sabiam que não era para comer aquele fruto. Sabiam ou não sabiam? Deus disse, irmão. Eles não tiveram amnésia, não. O diabo não foi lá e arrancou essa memória da cabeça deles. Eles sabiam, porque sabiam, ouviram do próprio Deus que não era para comer aquilo. Então não basta só saber. E alguns religiosos trabalham em cima disso. Olha, se Deus odeia o pecado, larga o pecado, porque Deus odeia. Se Deus odeia o pecado, muda a sua vida. Não basta só saber disso, irmão. Isso não muda a vida. Saber que Deus odeia o pecado não torna você um santo. E o que me torna então alguém que expressa santidade, pastor? O que de fato me torna? Escute uma coisa, irmão. Na cruz do Calvário, escuta, na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si, tomou sobre o seu corpo todo o pecado. Amém? Toda a iniquidade, todo o pecado foi colocado em Jesus. E então, quando alguém crê nele como Senhor e Salvador, esta pessoa, independentemente do estado em que ela se encontra naquela hora, se torna santa. Isso dá nó na cabeça de religioso. No momento em que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você se torna um santo, a semelhança de Jesus. Isso é mais radical ainda. Você se torna um santo à semelhança de Jesus. Então vai pegando essa revelação. Então, de posse desse entendimento, de posse dessa revelação, eu começo a me posicionar como um santo, mesmo caindo em pecado. Amém? Mesmo com um vício, mesmo com um problema, eu saio por aí de cabeça erguida, acabou de pecar, levanta e fala, Jesus, obrigado, porque na cruz do Calvário o Senhor me santificou e eu saio desse lugar de desgraça, eu saio desse lugar de pecado como um santo, porque o Senhor operou na cruz do Calvário santidade sobre mim, e eu não deixei de crer no Senhor agora, então eu saio daqui como um santo. Levanta, louva a Deus com ódio do pecado, irmão. Porque Deus odeia o pecado. Amém? Com raiva do pecado. Você sai dali amando a Deus, querendo Deus, se posiciona novamente e diz, Jesus, eu sou santo. Não é que eu quero ser santo, eu sou. Então, à medida que você começa a declarar isso, a caminhar assim, a declarar mais uma vez, a caminhar assim, o pecado começa a perder espaço na sua vida. A vontade de pecar começa a perder espaço na sua vida e você começa a expressar santidade, a expressar aquilo que Deus é. Amém? É como você entrar numa família nova, ou entrar num trabalho novo, ou entrar num ambiente novo onde tem pessoas que vão te influenciar, não é? A gente entra lá, vou botar para quebrar naquela família, eu vou mudar tudo, né? Você casamos, né? A gente olha e fala, vou mudar tudo nessa mulher. Ou ela olha para nós e fala, esse cara vai mudar porque eu vou influenciá-lo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Você passa 10 anos casado, daqui alguém olha e fala, vocês parecem que nasceram juntos.
vocês andam iguais, vocês falam igual, vocês são muito parecidos. Por quê? É o poder da convivência, da influência, é o poder de estar junto. Quando eu digo para você que você precisa sair desses lugares de condenação, se posicionando como um santo, é disso que eu estou falando. À medida que você corre para Deus, Deus torna você mais parecido com Ele. Deus torna você mais parecido com Ele, e Deus é santo. Santo, santo e santo. Amém? Deus é próspero, então à medida que eu me relaciono com Ele, Ele me torna cada dia mais suprido, mais próspero. Você acha que Deus está angustiado, irmão? Ah, porque o Brasil, ah, porque o Afeganistão, ah, porque a Venezuela, porque Cuba. Deus olha para tudo isso e está em paz, irmão. Deus está em paz. Nada move Deus de sua paz. Nada move Deus da sua paz. Porque Deus tem um plano, e esse plano, no final das contas, será executado e realizado. Amém? Deus fez uma obra tremenda na cruz do Calvário, está em plena operação, e no final das contas, tudo que Ele planejou vai ser do jeito que Ele planejou. Então Ele está em paz, irmão. Deus está aqui hoje olhando a situação do Brasil, e Ele está vendo daqui 100 anos. Amém? Deus está olhando a situação do Brasil hoje, sabe o que Ele está vendo? Os crentes subindo com Jesus para a glória. É por isso que Deus está em paz, irmão. A Bíblia diz em Isaías profetizando, diz assim: Ele olhou a obra de suas mãos e ficou feliz. Quando Ele olhou tudo o que Ele fez, Ele ficou em paz, se assentou em paz. E é assim que Deus está, irmão. E como nós estamos? Ah, pastor, porque o Brasil está passando por uma situação, ah, meu Deus, fique em paz, meu irmão. Se você está em Cristo, fique em paz, profetize, declare, libere palavras, faça o que você tem que fazer como filho de Deus, como cidadão. Mas, meu irmão, esteja em paz, porque Ele já fez. E se eu estou nele, eu estou desfrutando do que Ele já fez. Amém? Ah, mas essa semana foi uma semana que eu pequei muito, eu já fiz uma lista aqui, está muito grande, por que eu faço com essa lista? Rasga isso, meu irmão, joga no lixo. Porque a Bíblia diz que Deus pegou os seus pecados e lançou no esquecimento, meu irmão. Amém? Deus decidiu esquecer. E você anotando, fazendo lista do que você fez e deixou de fazer. Esquece isso, irmão, olha para Ele. Amém? Se posicione como um santo de Deus. Você agora é santo. De posse dessa informação, de posse dessa visão, caminhe por aí e comece a expressar a santidade. Amém? Mas saiba que Deus odeia o pecado. Amém? Deus não compactua com os nossos erros, com os nossos pecados. Quem diz isso é um mentiroso, está pregando um falso evangelho. Deus, por isso que Jesus veio, irmão. Jesus morreu na cruz porque Deus não suporta o pecado. Mas Ele nos ama. Amém? Ele nos ama, irmão. Parece meio estranho, mas é como se um familiar seu estivesse com câncer. O caroço lá, e o médico falou, é câncer. Eu sei que com todas as forças você vai odiar aquilo. Né? Lá, câncer maldito do inferno, desgraçado. Você não deveria estar no meu familiar. Agora, por que ele está lá? Você odeia o seu familiar? Não, é porque está nele. Faz parte das células dele lá. Então nós vamos odiar tudo. Era assim que os fariseus faziam. Lepra, joga fora. Doenças transmissíveis, joga fora. É como terminar de dar banho no menino e olhar para aquela água suja, pegar o menino e jogar dentro da água e falar, que cheiro horrível, jogar tudo fora. A criança. Alguém faz isso? Alguém rejeita um parente porque está com câncer? Mas nós olhamos para essa sujeirada toda e falamos, nossa, que sujeira. Olhamos para a doença e falamos, que terrível. Mas nós olhamos para o nosso familiar e o amamos. Assim é Deus, irmãos, conosco. Amém? Ele olha para o pecado e Ele odeia o pecado que está em nós. Mas Ele olha para nós e fala, vou trazer esse camarada para morar comigo. Eu o amo. Eu preciso mostrar para ele que na cruz do Calvário o pecado foi levado. O pecado foi tomado sobre Jesus. E é isso que eu estou falando para você hoje, meu irmão.
Jesus tomou todo o pecado que deveria estar sobre você. Jesus levou sobre si toda a enfermidade. Jesus levou sobre si toda a miséria. E é nisso que nós nos posicionamos, meu irmão, para viver uma nova vida. É nisso que nós nos posicionamos. É por isso que nós nos reunimos aqui e nos alegramos, festejamos. Por quê? Jesus fez. Amém? Jesus fez. Crer, escuta, é se comportar. Crer é um comportamento. Tiago diz assim, Tiago no capítulo 2, a fé sem obras é morta. Alguém apontou para mim, tá vendo? Você fica falando de fé, que só fé basta. Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta. Então há uma contradição na Bíblia. E muitos se escondem desse texto. Abre em Tiago. Tiago no capítulo 2. Amém? Ele diz, escuta, o contexto aqui, irmão, Tiago está falando da convivência entre irmãos. Amém? Tiago não está falando de salvação, não está falando de morar no céu, ele está falando da convivência entre crentes e não crentes, entre filhos de Deus também. Ele diz, de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-os, comei, até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Do mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me tua fé sem obras e eu demonstrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem sensato, de que a fé sem obras é, de fato, inútil. Ele está dizendo, um estilo de fé que não se expressa é uma fé inútil, não funciona, é como um carro sem combustível, não é? De que adianta, irmão, nós comprarmos uma Ferrari, acelerarmos tudo que ela tem aqui, sairmos ali no balão e antes de chegar no posto de gasolina, acabar a gasolina. E nós temos que andar 2, 3 quilômetros a pé para comprar alguns litros. De que adianta isso? Não funciona. É algo que não funciona, não faz sentido. Ele está dizendo, uma fé sem prática, sem uma expressão, não funciona, não funciona. A fé sem um comportamento correspondente não funciona. Cuide da sua fé, meu irmão. Amém? Cuide daquilo que você crê. Qual é o principal comportamento da fé? É o que Paulo diz, segundo aos Coríntios 4:13. Crie, por isso falei. Crie, o principal comportamento da fé de alguém que crê é falar, é confessar. Porque quem não crê murmura. É ou não é? Quem não crê chora, reclama. Quem crê confessa. Eu aprendi a, além de falar, escrever aquilo que eu creio. Às vezes eu estou orando e o Espírito Santo fala no meu interior, olha, isso é seu, cara. Isso aqui é seu. Você não precisa viver dessa forma que você está vivendo agora. Há um lugar mais elevado para você, nessa situação que você está vivendo. Eu pego aquilo e eu tenho um caderninho ali dentro e eu tomo nota. O Espírito Santo me falou que isso e isso aqui é meu. Eu fico olhando para aquilo e lendo aquilo, porque a gente esquece. E vamos confessando. Crie, por isso falei. Eu acrescentei aqui na minha tradução. Crie, por isso falei e escrevi. Para jamais eu esquecer o que Ele fez por mim e o que Ele está fazendo por mim. Amém? E o que ocorre quando eu falo aquilo que eu creio? Isso é um comportamento, meu irmão. Isso muda a minha alma. Amém? Quando eu falo aquilo que eu creio e
Escuta, inevitavelmente eu vou falar o que eu creio. Quer saber o que alguém crê? Converse com ela meia hora. Converse com ela sobre as situações da vida. Converse com ela sobre dinheiro um pouquinho. Converse sobre saúde. Olha, eu fui no médico, fiz alguns exames. De repente a pessoa, olha, eu fui no médico, fiz os exames e minha vida está terrível. Está muito pior que a sua. Você está até bem. Você está até bem. Aí alguém entra na conversa e fala assim, eu nem faço exame, porque se eu fizer, aí que a desgraça vai ser grande mesmo. Eu deixo tudo para lá. Não faço nem exame. Para não saber como é que está a minha situação. Então isso mostra no que essa pessoa crê. Isso revela o que essa pessoa crê. Amém? Crie, por isso falei. Se você descobrir alguma coisa no seu espírito, pelo espírito, confessa, meu irmão. Confessa, porque Deus é e Deus fez. Deus é e está fazendo. Não é apenas crer que Deus pode fazer, mas crer e confessar que Ele já fez. Você, meu irmão e minha irmã, é curado, é curada. No nome de Jesus. Você é restaurado, você é santo. Ah, mas se eu contar a minha vida, eu não preciso saber detalhes da sua vida para saber que você é santo. Eu só preciso saber se você crê em Jesus ou não. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você é santo e ponto. Não é uma vírgula, é santo, mas não é santo. E agora comece a confessar isso e andar em santidade. Se comportar como santo. Falar é um comportamento. E a fé sem uma expressão, sem um comportamento, ela é morta. Não funciona. Não funciona. Deus pode ter te abençoado com tudo, meu irmão. Se você não começar a abrir a sua boca e confessar aquilo que Ele te abençoou e aquilo que Ele fez, você vai passar anos e décadas e mais décadas e nunca vai experimentar aquilo que Deus fez na sua vida. Simplesmente pelo fato de não ter em você ou em mim uma fé prática. Amém? E Tiago está dizendo, olha, se você encontrar um irmão passando necessidade, uma irmã passando necessidade, e você orar por ela, e não suprir a necessidade dela, pelo menos parte da necessidade dela, segundo a sua riqueza, e você mandá-la embora, ela vai orar, vai jejuar, dá um jeito no seu problema. Ele diz, isso é um tipo de fé morta. Porque se você crê num Deus que cura, que liberta, que sara, que supre, e você não conseguir suprir pelo menos parte da necessidade desse irmão, a sua fé é uma fé sem fundamento, sem substância. É uma fé de discurso. Amém? É como eu descer daqui falando que você é santo, que você é justo, que você é próspero, que você é curado, entrar para casa e chegar na minha esposa e falar, oh, que miséria que a gente está vivendo. Olha esse exame, estou perdido. Ligar para alguém e falar, ô fulano, deixa eu te contar a notícia. A minha vida está ruim, está péssima, eu estou perdido, eu estou preso no pecado, eu estou preso no vício. Fulano, eu estou na miséria, fulano, eu estou doente. Eu posso ter até te ajudado com uma pregação, com o ensino, mas isso não tem funcionado em mim. Eu preciso sair daqui e me comportar com aquilo que a palavra diz. Amém? Com aquilo que a palavra diz. Cuide da sua fé. Esse é o título da palavra que eu vou começar a pregar agora. Vou ver que horas que é aqui. Só foi a introdução até agora. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios. Vou tentar ensinar um pouco para os irmãos, pelo Espírito, obviamente, a cuidar da fé. Amém? A fé, meu querido, é um dom que Deus nos dá, é graça. É um presente de Deus para nós, que nós precisamos cuidar, batalhar por ela, guardar, fazê-la crescer, amadurecer, se estabelecer. Cuide da sua fé. Vamos ler Provérbios no capítulo 4.
versículo 23. Ele diz assim: acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Pois é daí que surge toda a disposição. É daí que surge todas as suas decisões. Disso depende a sua vida, ele está dizendo. Amém? E aí no hebraico, aqui no português e em algumas línguas latinas, né? Quando nós falamos de coração, nós falamos de decisão, de sentimento, é ou não é? No hebraico não é coração, é entranhas. E eu gosto mais do hebraico. Amém? Porque coração é esse órgão aí que bombeia sangue, não é? No seu corpo. Essa é a função dele. Uma maquininha, uma bombinha, né? Está o tempo todo. No original ele está dizendo assim, olha, acima de tudo, o que se deve guardar, guarda as suas entranhas. O lugar das suas emoções e decisões. Se você colocar a mão aqui, ó, aqui no seu diafragma, aqui assim, e estourarmos uma bombinha aqui agora, alguma coisa vai acontecer aqui, não vai? Sim ou não? Você já andou de montanha-russa, desses brinquedos bem radicais? Alguém já acelerou com o carro com você e deu aquela freada assim que você achou que ia partir para a glória? Já aconteceu? E de repente alguma coisa se revira bem aqui assim. Já aconteceu contigo? Dá aquele frio, aquele... né? Quase morri. É disso que o escritor está falando. Entranhas, desse lugar aqui. Pertinho do coração, mas não é o coração, é desse lugar. E o hebraico está mais exato a respeito do que nós queremos falar. Ele está dizendo assim, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarda as suas entranhas. E aí, só que não é um lugar físico, é a alma. Amém? Ele está falando da alma. Ele está falando do centro das suas decisões. Do centro das suas emoções. Ele diz assim, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o lugar onde você toma decisões. E nós, irmãos, tomamos decisões baseados naquilo que cremos. Amém? Toda decisão que nós tomamos baseado naquilo que nós cremos, nas nossas convicções. Mesmo que essas convicções estejam no subconsciente, num lugar onde nós não acessamos direito. Por exemplo, alguém é tranquilo aqui, está em paz, né, entre os irmãos, glorificando a Deus. Aí de repente vai sair ali, o vizinho reclama. Ele vira um animal e sai na porrada. O que foi isso, irmão? Ah, não sei, cara. Quando eu vi, eu já estava em cima dele. E o pau comeu, eu não sei o que aconteceu, não. Eu não sou assim, não, cara. Eu sou um cara tranquilo, eu sou um cara de paz, eu sou um cara do amor. Não. Você é a decisão que você tomou. Isso só estava no seu subconsciente. Isso só estava num lugar onde as pessoas não enxergam diariamente. Amém? Mas está lá. Isso se chama fé, convicção. No final das contas, o que ele está dizendo? Acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o lugar onde a sua fé está depositada. E fé, meu irmão, nada mais é do que o conjunto de suas certezas, de suas convicções. Se eu sei porque sei que Deus me restaurou, me santificou, me fez alguém humilde, me fez alguém do amor, da paz. Se eu sei porque sei que Deus é esse Deus bondoso e amoroso, e isso está guardado no meu interior, quando eu me deparar com uma situação dessa, o que sairá da minha vida é amor e paz. Amém? Não sairá outra coisa. Mas se por um acaso, meu irmão, lá no meu interior, eu achar que Deus é o Deus da guerra, o Deus do que faz o pau comer, o Deus que arrebenta tudo, quando eu me deparar com uma situação, eu vou... Você entende o que eu estou falando? Então,
cuide do lugar onde você recebe as suas informações. Cuide do lugar onde você toma decisões. Cuide da sua fé. Guarde a sua fé, meu irmão. Porque quando o diabo nos ataca, estou quase terminando. Quando o diabo nos ataca com enfermidade, com tentativas de nos fazer miseráveis, com tentativas de nos fazer pecar, quando o diabo nos ataca, ele não está querendo nos fazer morrer. Eu descobri isso. Deus não tem interesse nenhum em matar você. Sabia disso? Falei, Deus? O diabo não tem interesse nenhum em matar você. Porque se ele me matar agora, o que acontece comigo? Sou promovido, irmão. Como diz alguém, eu saio daqui da filial e vou trabalhar lá na matriz. Vou direto para a glória. Quantos tem certeza disso? Só eu, Jesus. Levanta a mão quem tem certeza que se morrer agora, vai morar com Jesus. Alguns. Tem uns irmãos que estão meio assim, não sei direito. Bom, a fé do Evangelho dá para nós, em primeiro lugar, certeza de que se nós partirmos daqui, não teremos outro destino a não ser o céu, irmão. Amém? Isso é básico na fé do Evangelho. Se você não está crendo nisso, você precisa mergulhar no relacionamento com o Espírito Santo para ele te mostrar que você é um salvo. Amém? Então, o diabo não tem interesse em matar você, em acabar com a sua vida agora. Ele não tem interesse nenhum. O interesse dele, irmão, é fazer com que a sua fé seja abalada e você deixe de crer em Deus como Ele é. Porque, vamos olhar lá para o princípio, olha o que ele fez com Adão e com Eva. Poderia ter vindo com tudo para cima dos dois, arrebentado e matado os dois. Ou poderia ter pelo menos tentado. Ele fez isso, irmão? Não. Ele veio com conversa mole, conversa fiada. Olha, deixa eu te falar um negócio. Deus não é isso que ele disse que é, não. Ô, Eva, presta atenção, vem que chega mais. Deus não é esse Deus que ele disse que é, não. Ele está enganando você, Eva. Olha para esse fruto, Eva, é bonitinho? É. Também é gostoso. Você não comeu ainda, mas é saboroso. Se você comer disso aí, seus olhos serão abertos de um modo que você vai ver como Deus vê. Ó, Deus chega para você aqui todo na pomba falando que sabe das coisas. Se você comer do fruto, você vai saber de tudo também. Deus, Eva, está privando você do que é bom. Qual é a tentativa dele? Corromper a fé, meu irmão. E quando eles, Adão e Eva, têm a fé corrompida, eles obedecem ao diabo. Porque qual era o que eles tinham que fazer? Eva chamar Adão falando, que conversa é essa dessa serpente? Que maluquice é essa? O que ela está dizendo? Isso aí procede? Deus... Não, peraí, o que você acha? Não, então vamos esperar Deus chegar, né? Se a gente não sabe direito, vamos perguntar para Deus. Vamos fazer uma cariação, coloca a serpente do lado, coloca Deus do outro. Quem está com a verdade? Vamos resolver esse negócio. Não é? E não deixar que a fé seja corrompida. Então, quando o diabo coloca enfermidade na sua vida, não é para matar você, irmão. Esse não é o objetivo dele. É fazer com que você deixe de crer que Deus te curou. Quando você olha para a sua conta, você fala, o desgraçado do diabo, está arrebentando com as minhas finanças, maldito. As portas estão fechadas. Não é para matar você de fome. Não é para matar seus filhos de fome. O interesse dele é que você olhe para a situação e fale, Deus, o Senhor não está fazendo aquilo que o Senhor disse que fez. O Senhor não é quem diz que é. Esse é o objetivo do diabo. Então, de que lado nós ficamos, irmãos? Do lado do Espírito Santo, porque Ele é o autor de toda a verdade no nosso interior. Ele veio nos mostrar toda a verdade. Então, eu me aproximo do Espírito Santo e falo, e aí, Espírito Santo, que conversa é essa? Vamos lá, ore em línguas, adore a Deus, confesse, descubra o segredo do Evangelho, e quando você tiver a certeza de que está lá, o milagre para você, comece a declarar o milagre. No meio da rua mesmo, fulano, deixa eu te falar um negócio, eu sou próspero, cara, eu sou abençoado. Às vezes a Jaqueline me olha e fala, você está meio triste. Eu estou triste nada. Por que você acha que eu estou triste? Você está com a cabeça meio... Não estou triste não. O que eu tenho que fazer para falar para você que eu estou alegre? Eu não é? Você está meio abatido, meio para baixo. Estou não. Aleluia, estou nada. Eu estou para cima, porque Deus me fez. Segundo a imagem dele, ele operou na minha vida e me supriu
com tudo aquilo que eu preciso. Então por que eu deveria estar triste aqui agora? Às vezes acontece alguma coisa na minha família, mas minha avó está internada lá na Bahia. Uma cirurgia muito séria que ela fez hoje. Teve que amputar a perna. Aí eu fiquei o dia louvando a Deus, orando, fomos orar ontem à noite. Ficamos até mais tarde orando na igreja ali. À noite, clamando, agradecendo a Deus, louvando a Deus pela vida dela. Acordei hoje pela manhã. Jaqueline, tal, como é que você está? Eu falei, eu estou bem. Aleluia. Porque eu sei que Ele fez. Amém? Ah, mas é o seu parente, sim, mas Deus fez, irmão. Deus é aquilo que Ele disse que é. Então nós confessamos o milagre, nós confessamos a salvação, nós nos estabelecemos na verdade. E isso parece loucura, as pessoas olham e falam, cara, você é muito estranho, você parece que não se preocupa. Me preocupo. Mas nós precisamos descansar em Deus, irmão, naquilo que Ele fez. Amém? Descansar em Deus e naquilo que Ele fez. Coloca a mão nas suas entranhas e começa a declarar. Vai com calma, fica tranquila, fique em paz. Porque fala como Davi falou, irmão. Por que você está abatido, minha alma? Deixa eu falar um negócio para você. Alminha, por que você está abatida? Que angústia é essa? Que preocupação é essa? Quem está abatido, minha alma? Confia em Deus. Espera nele. Porque Ele fez. Amém? Ele fez. O apóstolo Judas, no versículo 3 da sua carta, ele diz assim, irmãos, quando eu me preparava para escrever para vocês a respeito da salvação comum, a salvação, o evangelho, eu senti que havia uma necessidade de eu falar para vocês, para batalhar pela fé. Que de uma vez por todas foi dada batalha pela fé. Ele diz, porque muitos se infiltraram na igreja e são inimigos da fé, são inimigos de Cristo, estão negando Jesus. Então batalhe pela fé, guarde a sua fé, proteja a sua fé, meu irmão. Crer de forma correta fará com que vivamos de forma correta. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Quando o inferno nos ataca, ele só nos ataca para tentar combater a nossa fé, irmão. Ele só nos ataca para tentar destruir aquilo que nós cremos. Que o diabo quer apenas corromper as bases da nossa fé. Corromper o lugar da nossa fé é tocar nas nossas entranhas, irmão. É fazer com que durmamos preocupados, acordemos preocupados. Não! Eu vou viver em paz, irmãos. Porque na cruz do Calvário, toda a obra redentora já foi realizada, meu irmão. Pastor, você não sabe a preocupação que eu estou, pastor. Estou muito angustiado. Estou muito preocupado, estou com uma ansiedade terrível. Mas eu digo para você com toda a certeza no meu coração, se você começar a se relacionar com o Espírito Santo, se você começar a confessar o que Deus fez na cruz do Calvário, toda essa ansiedade vai embora. Toda essa preocupação irá embora. Toda essa depressão, essa opressão sairá da sua vida e você vai decolar, meu irmão, em direção ao que Deus fez na sua vida. Você vai decolar em direção ao que Deus fez na sua vida. Você sairá dessa depressão, desse lugar de angústia e subirá com asas, como águias, em direção ao propósito de Deus. Em direção ao propósito de Deus. O que o diabo quer quando investe na vida de um crente, não é matá-lo, mas corromper sua fé. Mas pela fé, nós vencemos o diabo, vencemos o mundo, vencemos as preocupações, vencemos as doenças. Pela fé, nós agradamos a Deus. Amém? Quando você permanece crendo, escute, quando você, meu irmão, permanece crendo,
mesmo no meio de uma enfermidade, mesmo com sintomas, você permanece crendo. Como, pastor? Confessando: eu sou curado. Enfermidade, você está desautorizada no meu interior. Eu sou curado, eu sou curado. Eu me alegro, eu vou dançar na presença de Deus. Eu sou curado. O que acontece, meu irmão, é que a cura toma posse da sua vida. Amém? A cura toma posse da sua vida, porque é isso que Jesus fez. Quando você permanece crendo, confiando e confessando que você é santo, mesmo caído em pecado, essa realidade vai tomar posse da sua vida e você vai se expressar como um santo de Deus.